Oi, gente! Esse é o primeiro vídeo do Feira de Domingo e hoje vamos falar um pouco sobre a diversidade de gênero. O que é? A diversidade de gênero é, basicamente, o termo utilizado para se referir à identidade de gênero de um indivíduo, ou seja, o gênero pelo qual você se identifica, sendo ele gênero masculino, feminino ou intersexual. Diz respeito também à forma como o indivíduo se relaciona na sociedade. É importante lembrar que muitas pessoas confundem a diversidade de gênero com a orientação sexual. O gênero de um indivíduo pode ser caracterizado como cisgênero, quando você se identifica com seu sexo biológico, transgênero, quando você se identifica ao gênero oposto ao seu biológico, porém não modifica seu corpo, apenas se veste de acordo, e transexual, quando você se identifica com o gênero oposto ao seu biológico, mas busca modificar seu corpo de acordo com o órgão genital no sexo no qual você se identifica. Já a orientação diz respeito à atração que sentimos por outros indivíduos, não somente sentimentais, quanto sexuais também. A orientação sexual de um indivíduo pode ser classificada como heterossexual, homossexual, bissexual, pansexual e assexuado. O sexo biológico refere-se ao gênero masculino, feminino ou intersexual, que leva em consideração órgãos genitais, hormônios e cromossomos. Os estudos envolvendo gênero começaram após diversos movimentos sociais de contestação nos anos 1960 e 1970, mas isso se tornou mais presente na vida da sociedade a partir dos anos 90. Desde os tempos primordiais, a questão de gênero era definida sempre por macho e fêmea, por uma questão biológica. E a partir desses termos surgiram os termos feminino e masculino, que perduram na sociedade até hoje. Porém, embora a definição do que é ser homem ou mulher tenha surgido a partir de uma divisão biológica, a experiência humana nos mostra que o indivíduo pode ter outras identidades, que refletem diferentes representações de gênero, como transexuais, transgêneros e etc., e que não se encaixam nas categorias padrões. Apesar do tema de tamanha diversidade começar a ser vigorado a partir do século XX, indivíduos assim que sentiam identificação com outro gênero sempre existiram. Com isso, hoje há várias maneiras pelas quais o gênero é transmitido de uma geração para outra, porém sempre impondo duas únicas opções que devem ser respeitadas de acordo com o nascimento, por meio de muita indução na maneira de ser. Um exemplo disso é a enraizada questão do rosa e azul, e os aspectos como brinquedos, roupas e maneiras de se portar que estarão sempre impondo as características que uma criança deve atribuir quando menina ou menino. As pessoas podem ser levadas a agir de determinado modo, e delas é esperado um comportamento feminino ou masculino. Quem age diferente do esperado pode sofrer discriminação, intimidação, violência ou até sanção legal em alguns países. Portanto, a questão da diversidade de gênero é vista ainda como uma questão negativa na sociedade, por mais que se torne cada vez mais comum entre os indivíduos não se identificarem somente como homem ou mulher. Preconceito e estereotipação refletem no mercado de trabalho para a comunidade LGBT mais intersexuais, onde os indivíduos não são contratados, muitas vezes sendo considerados inapropriados para o emprego. Essa realidade leva à ocultação da orientação sexual dos indivíduos. E, quando eles são aceitos no emprego, muitas vezes sofrem preconceito nesse meio, seja por parte de clientes ou colegas de trabalho. A comunidade LGBT representa 9% da população, e a ONU lança um projeto dizendo assim à diversidade. Mas, falando sério, quantas pessoas da comunidade LGBT mais intersexuais você encontra trabalhando no seu dia a dia? Ao falar de exclusão social, resolvemos trazer uma notícia para retratar como é essa exclusão em nossa sociedade. A notícia que resolvemos trazer é a de Tiffany. Tiffany é uma transexual que foi acusada por diversos motivos, e um deles era o de não poder mais jogar vôlei, principalmente por sua força bruta, que foi chamada de força masculina. Tiffany foi insultada por diversas pessoas, e uma dessas pessoas foi Bernardinho, técnico da seleção feminina de vôlei. Bernardinho disse em um de seus jogos contra Tiffany a seguinte frase: "Jogar contra um homem é foda", a insultando e chamando-a de homem. Isso gerou uma grande repercussão. E uma das pessoas que repercutiu em suas redes sociais foi Ana Paula, jogadora de vôlei também. Ela escreveu um grande texto em que concordava com a frase de Bernardinho e ainda insultou mais uma vez Tiffany, dizendo a seguinte frase: "Minoria barulhenta que quer empurrar a todo custo que sentimentos são mais importantes que fatos e biologia." E isso mostrou a homofobia e transfobia que Ana Paula possui diante das pessoas.
Além dessa exclusão que Tiffany sofreu diante Bernardinho e Ana Paula, foi criado no Amazonas um projeto de lei que proíbe a participação de transexuais em competições esportivas, e isso deixa mais claro que Tiffany não era bem-vinda em qualquer tipo de competição. É possível enxergar a exclusão social que uma transexual possui em relação a mulheres. Muitas vezes, como no caso mostrado, a pessoa que faz a mudança de masculino para o feminino não é aceita como uma mulher de forma sagaz, não apenas pelas mulheres, mas também como pela sociedade. Portanto, é necessária a igualdade de gênero, que visa garantir direitos e oportunidades iguais a homens e mulheres. Além disso, a não reprodução do machismo, da misoginia e da homo, lesbo e transfobia, que contribui para uma sociedade em que o respeito seja o princípio fundamental e a violência seja combatida. Sabe-se que a escola, enquanto instituição responsável pela transmissão do patrimônio cultural da humanidade, possui um papel relevante na socialização dos saberes e das práticas relacionadas à diversidade. No entanto, no contexto educacional, temas como sexualidade, diversidade e relações de gênero ainda são regulados por preconceitos morais e, portanto, mantidos sob uma ótica sexista e heteronormativa, em que prevalece o caráter biológico aos aspectos sociais e culturais. Qual a importância de discutir as relações de gênero e diversidade sexual nas escolas? A relevância desse trabalho se justifica por considerar que, nas escolas, são atribuídos padrões comportamentais de meninos e meninas, de forma homogênea. E quando o menino ou menina não segue os padrões estabelecidos, esses indivíduos são colocados à margem por não atender ao modelo social esperado. No campo da educação, cabe destacar também os parâmetros curriculares nacionais, com a finalidade de dar norte aos currículos do ensino fundamental e médio no Brasil. Eles possuem representação ímpar em relação à inclusão na perspectiva de gênero e sexualidade na educação, pois colocam a pluralidade cultural e a sexualidade como temas transversais, devendo ser trabalhados juntamente com todos os conteúdos curriculares. No contexto da atualidade, a questão da diversidade sexual e de gênero tem sido vinculada constantemente nesse sentido. Não há como a escola não debater um tema que tem sido trazido pelos próprios alunos. Porém, ao considerar que no espaço escolar não se aprende e compartilha apenas conteúdos e saberes escolares, sendo também um lugar de construção de valores, crenças, hábitos e preconceitos. Sua influência pode ser tanto negativa como positiva. A difícil aceitação dos indivíduos que não se identificam com o gênero, que nasceram na família, são as principais causas que levam às diversas consequências a eles, gerando transtornos psicológicos e físicos. Colocando os homossexuais à forma de inferioridade e anormalidade, que são palavras e agressões que causam sérios de danos à saúde, traumas que os homossexuais enfrentam todos os dias acabam fragilizando-os, podendo levar ao suicídio. São pesquisas que mostram que existem várias formas de tortura para o filho ou para a filha homossexual. Todo o preconceito vivido por homossexuais causa perigos de vida desses que traz consequências, que podem atrapalhar a convivência da sociedade. Já na igreja, não só no Brasil, mas também na maioria dos países ocidentais, o cristianismo é muito presente e por muita influência da igreja, a maioria dos indivíduos dessa religião defende que o indivíduo deve manter e aceitar seu devido gênero, e qualquer manifestação contrária a isso causa insatisfação da igreja. Isso dificulta muito a normalização do assunto na sociedade, uma vez que quando o indivíduo se identifica com outro gênero é relacionado com a falta de divindade ou algo do gênero. A diversidade de gênero se refere à identidade do gênero ao qual você se identifica. Ainda hoje, há muita discriminação e preconceito em relação a isso, porque somos condicionados ao mesmo tipo de pensamento, como menina usa rosa e menino usa azul. Todo esse assunto precisa ser discutido e resolvido a partir de políticas públicas e o censo. Assim, o gênero não se reduz somente à classificação dos seres humanos em homem e mulher. Ele influencia a forma como se percebe o mundo.